Bom dia, a paz do Senhor. Hoje nós vamos fazer a leitura, tá? A continuação de Neemias, tá? A gente estava fazendo de Gênesis, tá? Só que já terminei, eu não tive como gravar, tá? Esses últimos dias eu não tive tempo, então, mas eu já completei Gênesis, tá? Gênesis vai até o 50, já terminei, tá bom? Agora eu estou em Neemias. Neemias eu já fiz o 1, já fiz o capítulo 2 e já fiz o capítulo 3. Hoje eu vou pro 4, tá? Que é a defesa contra os adversários. Então eu já fiz o 1, tá? Que é o rei manda o exército destruir a cidade de Jerusalém. Então eles destroem o muro. E Neemias, ele fica sabendo disso, que a cidade onde os pais dele estão enterrados sofreu esse ataque e que precisa reconstruir o muro da cidade. É onde ele pede o rei, né? Ele copeiro, ele pede ao rei que libere ele para ele poder ir para a cidade dele de Jerusalém para reconstruir o muro, tá? Aí no 2 fala, tá? Neemias é mandado a Jerusalém. Ele vai a Jerusalém para levantar os muros que foram destruídos. No 3 fala sobre cada um da tribo que está ajudando a construir o muro, né? E hoje nós vamos ler o 4, que fala sobre a defesa contra os adversários. Tá bom? Fiquem aí comigo, que a palavra de Deus possa entrar no coração de cada um, tá bom? Lembrando que não sei nada, não sei versículo de cabeça, não sei capítulo, não sei nem, como é que eu vou explicar, a citar versículos da Bíblia, tá? Estou aprendendo tanto quanto qualquer um, até porque ninguém nunca sabe nada, né? Todos os dias a gente tem que aprender com a palavra de Deus. Nós temos que aprender todos os dias com a palavra de Deus. Isso é o mais importante, é o nosso alimento diário. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Amém? Não esquecem de curtir, comentar, ativar o sininho para receber outras mensagens minhas, tá? De vídeos novos. Compartilhe com seus amigos, vizinhos, família, compartilha, para que juntos possamos alcançar o reino de Deus. Amém? Então vamos à leitura. Hoje nós vamos fazer leitura na que eu fiz a capa, tá bom? Naquela Bíblia que eu falei para vocês, que é bem velhinha. Ela tem 22 anos, essa Bíblia. Eu encapei ela com esse EVA preto com glitter. Vamos fazer a leitura do Neemias nela, tá? Vou ter marcado aqui, porque eu fiz a leitura ontem nela, tá bom? Vamos continuar.
defesa contra os adversários. Lembrando que em outras versões deve estar escrito de uma outra forma, tá bom? Quando Sanbalate ouviu que construímos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e ridicularizou os judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Alguém lhes permite isso? Realmente oferecerão sacrifícios? Acabarão a obra? Verificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? E Tobias, o amonita, que estava com ele disse: ainda que construam, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Escuta, ó nosso Deus, pois somos tão desprezados. Faze recair o opróbrio deles sobre a sua cabeça e faze com que eles sejam um despojo numa terra de cativeiros. Não cubra a sua iniquidade e não apagues de diante de ti o seu pecado, pois que te provocaram a ira na presença dos construtores. Todavia nós construímos o muro, e todo o muro se completou até a metade de sua da sua altura. Todavia nós construímos o muro, e todo o muro se completou até a metade de sua altura, porque o povo trabalhava corajosamente. Quando Sanbalate e Tobias e os arábios e amonitas e os asdoditas ouviram que os muros de Jerusalém estavam reparados e que as brechas já começavam a se fechar, eles se iraram muito. E todos se uniram para virem guerrear contra Jerusalém e fazer mal ali. Mas nós oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Esse é o poder de Deus na vida daqueles que são fiéis a Ele, porque Neemias era fiel a Ele. Ele não desamparou Neemias nem um minuto sequer. Os judeus disseram: as forças dos carregadores diminuíram e há muito escombro. Não podemos construir o muro. E os nossos inimigos disseram: eles não saberão nem verão até entrarmos no meio deles, matá-los e fazer cessar o trabalho. Então eu pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos lugares abertos. Dispus o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Olhei, levantei-me e disse aos eminentes, aos chefes e ao resto do povo: não os temais, não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Quando os nossos inimigos ouviram que nós sabíamos e que tinha dissipado a intenção deles, nós voltamos ao muro, cada um para o seu trabalho. Desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que estavam edificando o muro e os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com outras segurava sua arma. Olha só.
Com uma mão eles faziam a obra e com a outra mão eles seguravam a espada, né? E cada um dos edificadores trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. E o que tocava a trombeta estava ao meu lado. E disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande é a extensa a obra, e nós estamos separados no muro, longe um dos outros. Em qualquer lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ajuntai-vos ali conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Então, cada um estava no canto do muro, fazendo a sua obra, mas ao soar da trombeta, né, que tinha um que tocava a trombeta, todos tinham que se unir, né, se reunir em oração, em espírito de oração, porque Deus estava com eles e Deus pelejava, né, por eles. Dessa maneira, nós fazíamos o trabalho e metade deles empunhava as lanças desde a subida da alva até o aparecimento das estrelas. Eu disse também nesse tempo ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guardas e de dia trabalhem. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me acompanhavam, largávamos as nossas vestes. Cada um ia com a arma à sua direita. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Vocês veem, né? Neemias, ele é guardado, protegido sempre por Deus. E todos aqueles que estavam com ele também eram abençoados. Amém? Então, essa foi a leitura do Neemias. Nós vamos fazer o pão diário. Vamos fazer o pão diário. Deixa eu anotar aqui o 5, para eu não me perder. Capítulo 5. Medidas contra a úlcera. Úlcera. Não sei nem o que é isso, gente, mas eu vou pesquisar. Úlcera. Úlcera. Eu vou pesquisar. Úlcera. Deixa eu ver se tem um dicionário aqui. Não sei se eu tenho. Não custa olhar, né? Vou marcar aqui. Úlcera. Tem não, dicionário aqui não. Tem horas que eu esqueço até qual a Bíblia minha que tem dicionário. Faz uma falta, né? Mas quando eu não sei, eu pesquiso na internet. Não fico sem saber, não. Procuro na internet.
Tem não. Deixa eu... Ursura. Vou pesquisar. Ursura. Depois eu vou pesquisar e coloco nos comentários, tá bom? Vamos ao pão diário. Criado para relacionar-se. Está no livro de Gênesis, Gênesis 2. Gênesis 2. Do 15 ao 25. 15 ao 25. Criando para relacionar-se. Não, criado para relacionar-se. Em alguns países, aumenta um comércio chamado alugue uma família. Eita, nunca ouvi falar disso não. Alugue uma família. Que surgiu para atender às necessidades dos solitários. Uns o usam para manter as aparências, de modo que, num evento social, podem parecer ter uma família feliz. Alguns contratam atores para representar os parentes afastados, para que possam sentir, ainda que brevemente, a conexão familiar que desejam. Nossa. Tal tendência reflete uma verdade básica. Os seres humanos são criados para relacionarem-se entre si. Na história da criação encontrada em Gênesis, Deus olha para cada coisa que fez e vê que é muito bom. No entanto, quando Deus pondera sobre Adão, ele diz: não é bom que o homem esteja sozinho. O ser humano precisa de outro semelhante. A Bíblia nos ensina apenas sobre a necessidade de conexão. Mostra-nos onde encontramos relacionamentos entre os seguidores de Jesus. O Salvador, ao morrer, disse ao amigo João para considerar a mãe dele como sua. Eles seriam familiares um do outro, mesmo após Jesus partir. Está em João 19, 26 e 27. E Paulo instruiu aos cristãos a tratar os outros como pais e irmãos. Também está lá em 1 Timóteo 5, 21. Está lá em 1 Timóteo 5, 1 e 2. O salmista nos diz que a parte da obra redentora de Deus no mundo é conceder uma família aos que vivem sós. Está lá em Salmo 68, 6. E o Senhor protegeu a igreja
como dos melhores lugares para isso. Deus nos criou e nos deu o seu povo como família. Vamos à pergunta. Há alguém solitário que precisa de você como família? Há alguém solitário que precisa de você como família? Aí vem uma oração, né? Deus, ajuda-me a depender dos outros e a ser um amigo confiável também. Há alguém solitário que precisa de você como família? Não há? Tem e tem muito. Sempre tem alguém precisando da gente, precisando de um ombro amigo, precisando de um abraço, precisando de uma palavra de Deus para confortar. Sempre tem alguém precisando. E nós temos que ser solidários. Nós temos que procurar ver quem precisa do nosso consolo, da nossa ajuda, do nosso abraço, do nosso amor, do nosso carinho. E peça ao Senhor, Deus, ajuda-me a depender dos outros e a ser um amigo confiável também. Temos que ser humildes de coração. Todos nós precisamos de oração, todos nós precisamos de uma palavra de Deus. É como eu falei, a gente nunca é conhecedor da palavra do Senhor, a gente nunca é conhecedor, a gente sempre precisa ouvir, a gente sempre precisa se alimentar da palavra de Deus. Independente de que você saiba ou não, seja humilde para ouvir e obedecer a palavra de Deus. Então vamos à leitura. Está lá em Gênesis 2, do 15 ao 25. O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. O Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo, podes comer livremente de toda a árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, morrerás com toda a certeza. O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora semelhante a ele. O Senhor Deus da terra formou todos os animais do campo e todas as aves do céu e os trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, esse foi o seu nome. O homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora semelhante. E o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. O Senhor Deus formou a mulher da costela que tomara do homem e lhe a trouxe. O homem disse, esta é agora osso de meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porque foi tomada do varão. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. O homem e a sua mulher ambos estavam nus e não se envergonhavam. Por que não se envergonhavam? Porque não tinha pecado, não tinha maldade. Deus criou eles puro, intocáveis. Mas, até que Eva pecou, comeu a fruta que não era para ser comido, o fruto, deu
Adão também, e os dois pecaram e foram expulsos do paraíso, né? Eles conheceram a vergonha. É que eles vieram descobrir que estavam nus e queriam se cobrir perante a Deus. Eles conheceram o mal, eles conheceram a verdade, eles conheceram a vergonha. Amém? Então esse é o Pão Diário de hoje. Abram a Bíblia de vocês, refletem sobre essa palavra, tá? Refletem sobre essa palavra. Gênesis 2, do 15 ao 25, tá? Não deixem nunca de orar, nem que seja para agradecer ao Senhor. Orem, porque Ele é o único que pode suprir as nossas necessidades, tanto espiritual quanto a da nossa carne. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e que vocês tenham um dia abençoado em nome de Jesus.